Olá, peritos! Bom, hoje vamos falar sobre laudo pericial. Vamos fazer um panorama de todo esse contexto de construção do laudo pericial. Bom, realmente dá um pouco de receio em construir o laudo pericial do zero. Por isso, nós nos utilizamos geralmente de um modelo já pré-constituído por algum outro profissional que tem conhecimento e tem experiência para realizar esse trabalho de forma mais célere, de forma mais rápida. Ou seja, para isso eu também vou deixar um modelo aqui na descrição do vídeo, justamente para auxiliar vocês na construção do laudo pericial. Então vamos começar com o início de tudo. Como nós podemos imaginar a construção de um laudo pericial? Bom, retornemos à época do nosso segundo grau, a construção de uma redação. Uma redação ela tem que ter introdução, um desenvolvimento e um fim racional, um fim lógico. A mesma coisa acontece com o laudo pericial. No laudo pericial, nós temos que trazer de início uma introdução. E o que seria essa introdução? Nós temos que fazer um breve memorial, breve relembrar de todos aqueles pontos que já se passaram dentro do processo judicial. Ou seja, seria uma interpretação do contador, do perito, em relação àquele processo, trazendo os eventos mais relevantes e pontuando eles de uma forma lógica, que possa auxiliar a quem ler aquele laudo pericial, mesmo que não tenha contato com o processo, que ele entenda o que aconteceu no processo para que levasse você a ter aquela interpretação no laudo pericial, na sua resolução técnica. Então eu vou ler aqui um breve resuminho do que você precisa descrever dentro desse memorial. Bom, nós temos o tipo de ação que estamos lidando, nós temos os argumentos e fatos trazidos pelo autor, nós temos os argumentos e fatos trazidos pelo réu, nós temos a origem da necessidade da prova pericial, na qual você vai delimitar efetivamente por que aquela perícia é necessária. Nós temos as decisões tomadas pelo juiz, ou seja, todos os pontos que já foram alinhavados pela decisão judicial e que não precisam de prova, ok? Prova pericial e, na verdade, dependendo do tipo de perícia, pode ou não ter essas decisões. Mas se existir essas decisões dentro do processo, elas também têm que ser pontuadas dentro desse memorial. E o resultado que a perícia deve alcançar a partir da necessidade do juízo em nomear um perito contador para a resolução daquela perícia dentro do processo. Nesse caso, você deve notar que esse memorial é somente um breve resumo, você não vai inovar em nada, você só vai pontuar efetivamente o que você observa e observou quando da leitura do próprio processo, dos autos do processo. Então, você vai delinear a sua percepção em relação ao que já foi produzido dentro daqueles autos de processo. Ou seja, você vai consolidar sinteticamente e o que for relevante para a perícia naquele memorial, resumidamente, sinteticamente, tem que falar bem assim, porque é necessário que o perito seja o mais breve possível. É um breve memorial, não é para trazer laudas e laudas descrevendo o que ocorreu dentro do processo. É somente para mostrar a quem ler aquele laudo pericial, que o perito observou bastante pontos relevantes dentro daquele litígio, dentro daquela celeuma. Bom, no curso que eu dou, eu geralmente faço algumas resoluções técnicas e às vezes eu estou no papel de redator de alguns textos. E eu produzi realmente uma definição da próxima fase dentro do laudo pericial que eu gosto muito. Eu gostaria de verbalizá-las para vocês. É o seguinte: o desenvolvimento é a parte em que o perito tem autonomia e liberdade de construir sua obra técnica de forma a expor todo o seu conhecimento e habilidade com a área de sua especialidade. Ou seja, é o momento em que realmente você põe todo o seu conhecimento, toda a sua experiência e toda a sua habilidade em jogo justamente para trazer aquele trabalho pericial e trazer as partes, ou seja, uma resolução técnica acerca do caso
que está sendo apresentado e mediante aquele conflito que está sendo apresentado no momento. Aí é que realmente vem uma parte que eu gosto muito. Tem muitos peritos que começam o desenvolvimento realizando ponderações técnicas, indicando demonstrativos e realmente trazendo aquela questão da prática da contabilidade dentro da perícia contábil. Mas eu gosto muito de trabalhar de uma forma que eu acho complementar e eu acho até bastante eficaz em relação à anterior que eu já lhe citei. Acontece que os quesitos trazidos pelas partes, o que na verdade deveria ter sido trazido pelo juiz desde o início, porque ele é que realmente determina e constitui a perícia judicial, mas esses quesitos, tanto trazidos pelo juiz ou pelas partes, eles enriquecem muito o trabalho do perito. Por quê? Eles abordam certas características e certas lacunas que existem dentro daquele processo que já podem ser preenchidas somente com a resposta aos quesitos. Então, eu, numa modalidade própria, eu gosto de começar a resolução do laudo pericial através da resposta aos quesitos, porque elas já trazem realmente uma estrutura e que vai realmente transpor as barreiras não tão somente do trabalho do perito contábil, como também do atendimento aos quesitos formulados pelas partes, ou pelo juiz na realidade processual. É justamente nessa parte que a maioria dos peritos contadores ou de outras especialidades, eles compõem um trabalho mais extenso, quando na verdade ele poderia ser um pouco mais curto, um pouco mais enxuto. E é isso que eu busco dentro do trabalho, seja ele pericial, judicial, extrajudicial, ou seja, ou em consultoria. É fazer realmente, realizar, construir, oferecer um trabalho enxuto, um trabalho conciso, um trabalho coeso, mas que tenha uma simplicidade de leitura que qualquer pessoa que realmente leia aquele demonstrativo, aquele laudo, ou qualquer que seja o parecer ou peça produzida por mim, ele consiga entender um pouco, pelo menos, do que está sendo tratado dentro daquela exposição técnica. Então, é justamente que isso é uma dica de ouro. Quando você responde aos quesitos, logo depois da resposta aos quesitos, você só vai preencher as lacunas deixadas pelas respostas já dadas dentro do processo. Você vai ter que ter o trabalho de responder aos quesitos de qualquer forma. Então, por que não aproveitar os quesitos que você pode trabalhar, você pode usar dentro da perícia para enriquecer aquele trabalho e, justamente, a partir de então, tecer as suas considerações técnicas, do que você realmente realizar um conjunto de pensamentos que as partes às vezes não vão compreender, que na verdade são questões técnicas contábeis que vão trazer ainda mais confusão ao processo, ou você usar o próprio pensamento daqueles que já estão envolvidos, trabalhar essa mentalidade dentro de um raciocínio lógico e técnico no processo, e a partir de então você preencher algumas lacunas que você entende e que você encontra razoabilidade para incluir dentro do seu laudo pericial e para tão somente depois alcançar a conclusão daquele laudo pericial. Eu entendo que essa metodologia, alguns podem discordar, outros podem concordar após entender e ouvir essa explanação acerca do caso, acerca da metodologia, mas, indiferentemente de tudo, a conclusão ela é alcançada da mesma forma e com menor trabalho, porque a resposta aos quesitos ela tem que ser feita de mesma forma. E, por fim, chegamos à conclusão do laudo pericial. A conclusão do laudo pericial ela deve ser uma conclusão também enxuta, concisa. Não se deve fazer longas explanações sobre o que deveria ter sido abordado dentro do desenvolvimento do próprio laudo pericial,
E também não deve deixar de ter alguns elementos chaves, como o resultado final esperado daquele trabalho pericial. Isso é muito importante. A conclusão ela vem para justamente trazer isso. Mesmo que haja uma negativa em relação ao alcance daquele trabalho, em relação ao resultado esperado, mas que seja definido que alguns pontos, por exemplo, alguns documentos não foram entregues, por isso o resultado é parcial, ou que todos os documentos foram entregues, mas mesmo assim não foi possível alcançar uma resolução porque faltaram alguns elementos externos ou alguns elementos que não foram juntados pelas partes ao longo do processo judicial. Assim, eu acho que o laudo pericial ele tem que ter essa construção. Eu vou tentar colocar uma telinha para vocês, justamente para vocês verem essa resolução, essa estrutura que eu acho que é bastante relevante em relação ao laudo pericial. Então vamos lá. Breve memorial, aquela parte que é o relatório do processo com o que aconteceu até o momento da perícia. Resposta aos quesitos do juiz. É o desenvolvimento da resolução pericial através dos questionamentos do juiz, que é o principal atuante dentro do processo. Resposta aos quesitos das partes. Esse é o nosso item C. Desenvolvimento da resolução pericial através dos questionamentos das partes, com cuidado para evitar erro ou contradição. Justamente porque essas partes, como já diz o próprio nome, são parciais. Então, você tem que tomar muito cuidado para que sua resposta não tenha qualquer vício em relação ao trabalho a ser elaborado. Nós temos o desenvolvimento, ou seja, seria um desenvolvimento enxuto, já considerando todas as respostas dadas tanto a resposta das partes quanto do juiz. E, logicamente, ele acrescenta ao trabalho já elaborado as considerações técnicas necessárias à resolução da situação, problema. E nós temos a conclusão. A conclusão, ela evidencia toda a conclusão técnica e os totais alcançados no trabalho pericial. Como já dito, ele tem que definir conclusivamente, até pelo nome, pela literalidade, nós já conseguimos alcançar que o trabalho pericial deve ser conclusivo e nunca deve deixar perguntas ou mistérios dentro do trabalho já realizado. E uma das partes que eu tomo também como mais importante dentro do laudo pericial são os anexos. Nos anexos, geralmente se apresentam as planilhas, as tabelas utilizadas para alcançar aquelas conclusões técnicas, mas também apresenta documentos e todo o ferramentário que foi utilizado para alcançar aquela resolução, ou seja, tudo que o contador utilizou para alcançar o resultado, a conclusão que ele chegou no final do trabalho pericial. Então, dessa forma, eu construo um laudo pericial consistente, coeso, de acordo com a necessidade das partes e do juiz, e, ao final, eu dou uma conclusão técnica, seja ela benéfica ou prejudicial às partes do processo. Como o juiz e o perito são isentos, ou seja, não têm parcialidade, são imparciais, logicamente, o resultado não vai afetar nem juiz nem perito. Mas as partes, independente disso, elas buscam um objetivo para melhor contribuir com os seus clientes. Ou seja, as partes, no caso, que já são os clientes, e os advogados que trabalham em prol desses clientes. Então, essa é a estrutura básica e fundamental que eu utilizo no meu trabalho e no meu cotidiano para a construção de um laudo pericial conciso, enxuto e resolutivo. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha dado like no vídeo, espero que você também tenha se inscrito no canal. Se você fizer um comentário, será de grande valia e eu agradeço pessoalmente. Espero vocês no próximo vídeo e até a nossa próxima oportunidade.